Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada com o amor, com o sacrifício, com a devoção e sobretudo com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Enviamos uma saudação para todos os doentes e para todas as suas famílias, sobretudo neste tempo de pandemia, neste tempo que são difíceis e que cada um de nós certamente não imaginava poder viver na sua vida. Nós hoje celebramos na igreja a festa de um santo chamado Severino. Santo Severino nasceu no ano 410 e partiu para o Pai no ano 482. Nasceu em Roma, segundo a biografia de um discípulo. Era de família nobre, muito rica, tinha uma ótima educação, falava fluentemente bem o latim e era ao mesmo tempo uma pessoa humilde e profundamente caridosa. Severino tinha o dom da cura, da profecia e do conselho. Ele vivia fielmente os votos sacerdotais, fazia muita penitência e rezava sempre ao Divino Espírito Santo. Viveu num tempo muito conturbado. O século V, ainda antes do nascimento de Maomé, porque sabemos que Maomé nasceu 600 anos depois de Jesus Cristo, o Ocidente sofreu muitas invasões de povos como os godos, ostrogodos, visigodos, burgúndio e vândalos. As vítimas dessas guerras sucessivas encontravam segurança e abrigo somente junto dos mosteiros, das igrejas, e por isso é que ainda temos hoje igrejas fortificadas, e dos religiosos da igreja. E São Severino aproveitava para oferecer, além das necessidades básicas dos refugiados, uma boa evangelização cristã. Nós temos que ir a estes tempos, ver como é que fizeram, porque o nosso Ocidente, como nós o conhecemos, também está a ser invadido. E está a ser invadido de outra forma. Está a ser invadido através dos meios de comunicação social, através de ideias, através de coisas que se vão pondo como boas, através de telenovelas, histórias muito agradáveis, tudo muito bem disfarçado. E hoje o problema do Ocidente é a destruição por dentro, fazendo confundir o bem com o mal, colocando o mal no lugar do bem. E tudo o que está a acontecer tem a ver com isto. E os próximos anos, até por causa daquilo que está a acontecer na América, que era o garante das liberdades, da democracia, muita organização, muitos jovens se vão reorganizar, vão tentar procurar estar certo, e sobretudo pensar e tomar uma posição em relação a certos aspectos que são camuflados para esconder a destruição da própria sociedade no mais sagrado que ela tem. A família, a pessoa humana, muita droga, muito aborto, muita eutanásia, que são coisas para destruir, com capas de liberdade, para destruir a liberdade, a pessoa humana e a própria sociedade e a estrutura da sociedade. E nos próximos anos, certamente, veremos muita gente a repensar e a situar-se
não é entrar nesta paranoia é moderno, é assim. E não é assim, não é moderno. E os fenómenos que nós estamos a ver terá que ser, temos que parar, temos que refletir, temos que pensar e temos que chamar as coisas pelos nomes, como sempre o nosso povo chamou, e temos que ver a malícia. Nós ficamos órfãos dos meios de comunicação social. Neste momento, um dos crises do nosso tempo é órfãos dos meios de comunicação social, porque eles têm uma vida fácil. Muitas autoridades enchem os cofres dos meios de comunicação social, mesmo que não vendam, mesmo que não produzam riqueza, não produzam, eles têm o subsídio de quem quer introduzir certas ideias, determinadas ideias para moldar a cabeça das pessoas. E terá que haver muita gente que terá que pensar, terá que parar, teremos que refletir, temos que olhar em todos os sentidos e rezar a Deus, porque aquilo que estamos a passar, os fenómenos que estamos a passar, são muito perturbadores, mas temos que cantar glória, porque muita gente está a reorganizar-se, e está a encontrar-se, e está a pensar nisto tudo. E não vale a pena alguns chefes, a não ser que seja por domínio, por perseguição, por calar a voz, não serão capazes de modificar, porque a graça de Deus continuará a influenciar e a pôr as pessoas a pensar e a refletir. Nesta manhã vamos rezar o Salmo 34. O Salmo 34 deste dia fala e diz-nos que o Senhor salva das perseguições. E todas as perseguições que houve na história começaram com um lado muito belo, muito bonito, muito agradável. Os bárbaros eram pessoas simpáticas, até tinham coisas boas. Nós precisamos de olhar e pensar e saber. E é aqui que estão os nossos pés assentes. O Senhor salva das perseguições, mesmo que nós andemos um tempo e não sejamos capazes de ver essas perseguições. E diz assim o Salmo 34: Acusai os que me acusam, ó Senhor, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vindo logo em meu socorro, e dizei-me: sou a tua salvação. Então a minha alma no Senhor se alegrará, e exultará de alegria em seu auxílio. Direi ao meu Senhor com todo o ser: Senhor, quem pode a vós se assemelhar? Pois livrais o infeliz do prepotente e libertais o miserável do opressor. Surgiram testemunhas mentirosas, acusando-me de coisas que não sei. Pagaram com o mal o bem que fiz. A minha alma está agora desolada. Quando eram eles que sofriam na doença, eu me humilhava com cilício e com jejum e resolvia as minhas preces no meu peito. Eu sofria e caminhava angustiado, como alguém que chora a morte de sua mãe. Mas apenas tropecei e eles se riram. Como feras se juntaram contra mim e me morderam, sem que eu saiba seus motivos. Eles me tentam com blasfêmias e sarcasmos e se voltam contra mim rangendo os dentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Defendei a minha causa, Senhor poderoso. Então, neste dia de São Severino, que viveu um tempo de perseguições, que viveu um tempo de invasões, então, o nosso tempo também é um tempo muito conturbado. E nós confiamos a todas aos santos, a Maria, que nos proteja na nossa história
e que abramos os olhos e que saibamos ver e que saibamos estar atentos a tudo aquilo em que parece, mas não é. E a leitura breve é tirada da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29 a 32. Nenhuma palavra perniciosa deve sair dos vossos lábios, mas sim alguma palavra boa, capaz de edificar oportunamente e de trazer a graça aos que a ouvem. Não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou com um selo para o dia da libertação. Toda a armadura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda a espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou no meio de Cristo. Palavra do Senhor. Então, no meio deste mundo conturbado, sigamos as palavras de São Paulo aos Efésios. Encontremos uma nova postura e não embarquemos em palavras perniciosas, palavras más, palavras que destroem. Apesar de termos o coração ferido, triste, sentirmos abandonados, sentimos-nos sozinhos, sentimos que tanta coisa está errada e que piorará, mas não podemos usar a gritaria, a cólera, a irritação, a injúria. Temos que, sobretudo, confiar em Deus. Essa é a nossa postura. Hoje nós temos um discurso contra os gentios de Santo Atanásio, bispo, e diz que viveu no século IV, 300 e tantos, e nós, como igreja, temos que ir a estes padres da igreja que seguiram a doutrina dos apóstolos e ver como eles eram fortes nas contrariedades, nas dificuldades, não se deixavam bater nem enganar, conviviam com todos, mas eram fiéis a Deus. E diz Santo Atanásio neste dia: todas as coisas compõem pelo Verbo uma divina harmonia. Tudo que foi criado com amor e todas as coisas compõem pelo Verbo uma bela harmonia. E diz assim Santo Atanásio: nada há absolutamente de quanto existe que não tenha sido feito nele e por ele. Todas as coisas foram feitas por Deus. O teólogo nos ensina pelas palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Isto vem no Evangelho de São João, no prólogo de São João. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada se fez. Diz João, no capítulo 1, São João, no capítulo 1, versículo 1. O musicista, o músico, com uma harpa bem afinada, combina artisticamente os sons graves com os agudos e os médios, de modo a produzir uma só harmonia. Assim também a sabedoria de Deus, empunhando todo o universo como uma harpa, conjuga as coisas áreas com as terrenas e as celestes com as áreas, ligando a todo com as suas partes. Assim, dirigindo tudo por um aceno de sua vontade, produz um só universo, um universo com sua ordem cheia de beleza e de harmonia. Entretanto, ele mesmo, Verbo de Deus, permanece sempre imóvel junto do Pai, enquanto tudo se move dentro da força da respectiva natureza, segundo o agrado do Pai. Por seu dom,
Tudo vive e se mantém conforme a sua natureza, compondo assim, por ele, uma admirável harmonia verdadeiramente divina. Só por comparação podemos entender uma realidade tão imensa. Por exemplo, num coro numeroso, com muitos homens, mulheres, crianças, velhos e adolescentes, sob a direção de um só, todos cantam conforme sua capacidade e estado. Homem como homem, criança como criança, velho como velho, jovem como velho, como jovem. No entanto, todos formam uma só harmonia. Por exemplo, como nossa alma, ao mesmo tempo move os nossos sentidos segundo as suas propriedades. Na presença de alguma coisa, todos eles se movimentam. Os olhos veem, os ouvidos escutam, as mãos tocam, o olfato percebe, o paladar prova e mesmo os outros membros muitas vezes agem, por vezes os pés caminham. Assim acontece com as coisas naturais. Estas são imagens, embora fraquíssimas, que nos ajudam a perceber as realidades mais altas. Na verdade, num instante, um só aceno do Verbo de Deus rege todas as coisas ao mesmo tempo, de forma que cada ser realiza o que lhe é próprio e todos em conjunto prefazem uma só harmonia. Este lindo texto de Santo Atanásio, que nos diz que todas as coisas compõem pelo Verbo uma divina harmonia, é aquilo que nos alegra. E muitas vezes não entendemos, não percebemos, mas o dedo de Deus está até nos acontecimentos que nos magoam, até nos acontecimentos que nos ferem. A mão de Deus está lá. E é olhando para todas as coisas criadas, para tudo aquilo que nos circula, que nos circunda, que nós vemos a graça de Deus. Há dias ouvi uma entrevista do pai do Carlo Acutis a dizer que quando o filho com 15 anos tem a leucemia, ele se revoltou, ele não percebeu, ele gritou contra Deus, ele disse: mas porquê Deus? Porquê isto? Porquê que nós? E mais à frente diz ele: então percebi que havia o dedo de Deus e a harmonia de Deus, que o mestre de toda a orquestra tinha um plano. E é nisto que nós nos devemos, é assim que nos devemos colocar na nossa vida. Não entendemos, não percebemos, não encontramos sentido, coloquemos-nos nas mãos de Deus, no grande Maestro que não nos abandona e que está conosco e que toda aquilo que rezamos nos apresenta. E com este sentido, coloquemos diante de Deus as nossas preces e recemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoa-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. A todos um santo dia. E olhemos para a vida, olhemos para aquilo que nos cerca, apesar de muitas vezes não entendermos e fazer-nos sofrer, que o Maestro tudo faz agir numa harmonia que só Deus pode dar. A todos um santo dia.